R$ 10, jovem. Isso aqui é o que está impresso nessa nota, né? E isso daqui pra gente, a gente chama de dinheiro, né? Então, com uma dessa aqui ou com várias dessas, você consegue comprar comida, você consegue comprar roupas para você se vestir, comprar bens materiais, carro, uma cadeira como essa que eu estou sentado, por exemplo, os meus óculos, provavelmente esse celular que você está aí na mão me assistindo, ou até mesmo o seu computador, né? E tudo isso porque a gente acredita que esse papel aqui vale alguma coisa, né? No caso, ele vale R$ 10, que é justamente o que a gente vê que está impresso aqui nessa nota. Mas é muito bizarro isso, né? A gente parar para pensar que a gente coloca, né, a nossa crença em um papel que simboliza, né, aqui R$ 10. E eu não sei vocês, mas eu pelo menos eu já parei para me perguntar, né, o que levou a gente a chegar aqui, né, a colocar essa crença nesse papel, no dinheiro, né, e a gente poder trocar isso aqui por produtos, serviços, como eu já falei para vocês. Eu já me parei para me perguntar também como que seria o mundo se não existisse, né, o tal do dinheiro. Talvez fosse mais difícil, mais duro, né, ou talvez até mais fácil, mais simples. A gente não teria aí tantos roubos, mortes por conta de dinheiro, né? Como será que seria isso? Eu já me parei para me perguntar várias vezes. Eu não sei se você já parou para se fazer essa pergunta, jovem. Da onde que veio essa evolução? Da onde que partiu essa ideia, né, para a gente criar isso aqui, esse meio de troca, né, para que a gente pudesse aqui se organizar de tal maneira que isso aqui tem um valor aqui dentro do nosso país. Se você for para um outro país, ele com certeza vai ter um outro valor. Lá fora vai ter uma outra moeda também, um outro tipo de dinheiro. E assim a gente vai criando, né, todo esse universo onde a gente aqui consegue imaginar, né, colocar essa imaginação aqui para trabalhar em relação ao dinheiro, né. Bom, hoje então eu decidi trazer algo diferente para vocês, não só falar sobre a melhor empresa, as melhores ações para você investir, mas entender, né, o conceito de tudo o que movimenta de fato isso, né? Todos os nossos investimentos, o que motiva aí você a estar investindo cada vez mais, tudo em busca aí de conseguir, claro, melhores rentabilidades para você conseguir mais dinheiro. Mas de onde de fato surgiu o dinheiro, né? Da onde que veio isso? Por que foi criado todo esse mecanismo? A ideia do vídeo hoje, então, é te explicar justamente isso, jovem. Então, se for do seu interesse, fica comigo aqui até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai aprender demais nesse vídeo aqui. Eu preparei um roteiro com muito carinho para vocês, com muito estudo e com certeza vai agregar demais nos seus conhecimentos e te ajudar, claro, de alguma forma, tá bom? Então, vamos embora aqui comigo e olha só o que acontece. Para a gente começar falando então de dinheiro, a gente precisa voltar alguns anos atrás, né? Ou talvez alguns milhares de anos atrás, para ser mais específico. Isso lá pelo fim da Era Glacial, cerca de 10 mil anos antes de Cristo, jovem. Nessa época, a espécie humana já sabia caçar, estava melhorando aí as suas técnicas de agricultura, o clima estava bom e tudo que se plantava dava certo, jovem. Para aqueles sujeitos, cultivar uma horta era como imprimir comida direto da terra. Era mágico. As criações de animais, então, com a evolução eles aprenderam a deixar os mais gordos e carnudos para poder procriar e gerar mais carne gorda e mais forte. Cada população foi se desenvolvendo e a agricultura e sua pecuária de um jeito particular. Devagar e sempre, com o tempo, a criação de animais foi se expandindo e a agricultura foi evoluindo com misturas de grãos e sementes, até que eles começaram a descobrir aí o trigo, cevada, milho, arroz, os pilares alimentícios da nossa espécie. Em resumo, sem precisar passar o dia ali caçando, né, a humanidade arrumou tempo livre para criar a escrita, a matemática, construir cidades, mas isso aí já é história e tema para outro vídeo. Mas nem todo mundo possuía terras férteis, né? Quem possuía tinha um poder, quem não possuía precisava sair para caçar e como eles não estocavam comida, se a caça fosse boa hoje, ótimo, se não, nada de comida. E assim eles seguiam, né? Então eles pensaram numa solução, trocar trabalho por comida. Simples assim, mas isso tinha dois lados. O ruim é que um grande fazendeiro poderia facilmente acabar com dúzias de escravos, fermentando seu vinho, assando seu pão e construindo sua mansão de pedra em troca de migalhas. Bastava manter aí um exército de seguranças bem alimentado para ele evitar um motim e estava tudo certo para o fazendeiro. O lado bom é que estes homens que antes perdiam seu tempo caçando, agora estavam fermentando vinho, assando pães e construindo casas. Foi onde aí pela primeira vez começou a surgir
os trabalhos altamente especializados. E deu tão certo que até hoje a gente vive assim, né, jovem? Agora, se você parou para analisar, a comida fazia o papel do dinheiro nessa época. Se você fosse um padeiro ou um construtor de casas melhor que os demais, você receberia uma quantidade maior de grãos, de carnes do seu patrão. E aí assim teria seu excedente particular e poderia trocar por outros serviços também. Se quisesse ter o seu próprio padeiro ou vestir casacos de pele, era só trocar pelo seu excedente. Mas pensa comigo, carregar sacos de comida por aí para trocar por outros produtos não deveria ser nada prático, né? Se você já leu o livro aí, O Homem Mais Rico da Babilônia, talvez você saiba onde eu quero chegar agora, meu jovem. Os babilônicos, há 4.000 anos atrás, inventaram duas coisas que você conhece muito bem hoje: as cédulas e os bancos. Claro que não era exatamente as cédulas e bancos que você conhece como hoje, né? Você depositava os sacos de grãos em silos de armazenamentos mantido pelo rei, que nesse caso faziam aí os papéis do banco, e em troca você ganhava um tablete de argila que vinha gravada a quantidade de comida que tinha lá. Esses tabletes eram as cédulas. Cédulas porque as pessoas passaram a pagar por serviços e comprar coisas com esses tabletes. E foi nessa mesma jogada que os mais ricos aprenderam a fazer com que esses tabletes gerassem mais tabletes. Como? Emprestavam a juros. Se você precisasse aí de 10 tabletes para comprar uma vaca, por exemplo, um desses banqueiros te emprestava, mas exigindo que você pagasse 12 tabletes lá na frente. Era um esquema bem sofisticado e até juros compostos os manos já cobravam aí nessa jogada. Os tabletes de argila parecia algo genial, né? Mas não foi. O problema aí é que o lastro da argila, né, ou melhor dizendo, o dinheiro acabava estragando, ou seja, os grãos que ficavam lá nos bancos uma hora apodreciam e aí obviamente os tabletes não valiam mais nada. Para que o dinheiro então virasse dinheiro mesmo, era preciso que ele estivesse sob a forma de algo que durasse muito e que de quebra aí respeitasse dois pré-requisitos, que a comida preenchia, ou seja, era algo relativamente raro e que todo mundo quer. O sal cumpria esse papel, isso porque pensa que antigamente a galera lá não tinha geladeira, né? Então como é que eles preservavam aí a sua carne? Salgando elas. Então era a demanda praticamente garantida. E ele também era relativamente raro, porque o processo para extraí-lo do mar ou de minas não é simples, jovem. E novamente deu tão certo que hoje o seu patrão lhe paga em sal. Pelo menos etimologicamente falando, sal, salário. Salário era a remuneração que os legionários romanos recebiam na forma de sal, né? E a palavra ficou. Top, né? E se você tá curtindo aqui tudo isso que eu tô te ensinando, jovem, me dá aquela moral, me dá aquela força pra gente poder continuar crescendo aqui o nosso canal, fazendo o seguinte, ó, deixando o like pesado aqui nesse vídeo, se inscrevendo no canal e ativando o sino das notificações se você ainda não for inscrito, pra você não perder aí os próximos vídeos que a gente disponibilizar. Demorou? Bora pro conteúdo, vamos continuar aqui então. Olha só, voltando ali pra nossa explicação então, né, couro, peixe seco, penas de certas aves, conchas bonitas, pingas, praticamente tudo que não fosse fácil de obter e que muita gente quisesse já foi usada como dinheiro. Mas depois do rango, a comida que foi o primeiro meio, né, de troca, o seu sucessor foi o primeiro meio universal de troca, né, um metal, o cobre. Foi o primeiro metal a substituir pedras e marfim na confecção de armas por volta de 5.000 anos antes de Cristo. Essas armas eram bem mais eficientes que as antigas e se você não tinha terras ou seu pedaço de chão ali, era só juntar aí uma gangue com espadas, lanças de cobre e roubar a terra de alguém, né? Precisava se defender? Era só arranjar seu cobre. Quem tinha cobre tinha poder, tá? Você tinha algo difícil de produzir porque minerar não era tarefa simples e que todo mundo queria muito, né? Além de ter uma vantagem contra os grãos, o sal ou qualquer outra mercadoria, o cobre ele durava bem mais. Ele era bem aceito também em trocas de mercadorias. Desse jeito então não deu outra, né? A posse de cobre se tornou algo tão seguro quanto a posse de terras. Aí deu a lógica, as barras de cobre viraram a primeira moeda universal. Mas quando falamos em dinheiro, o fator raridade é mais importante que o fator utilidade, jovem. O ouro, por exemplo, não serve para nada, além de deixar claro para todo mundo que você possui algo aí extremamente raro em casa. Só para você ter uma ideia de como ele é escasso, se você reunisse todo o ouro minerado na história da humanidade, né, isso lá em 2015, ele equivaleria a um prédio de 7 andares ou 142 mil toneladas.
É pouco ouro para toda a economia viver em função dele, né? Mas foi exatamente o que aconteceu e que ainda vem acontecendo. Mas ainda a maior revolução ainda não aconteceu. A criação do dinheiro de mentira. Exatamente esse que está na sua carteira, que está aqui na minha mão, ou esses dígitos que aparecem aí na sua conta bancária. Pensa comigo, jovem, é difícil você saber, né, se você está segurando 100 gramas ou 125 gramas de presunto na mão. E até por isso, quando a gente vai lá na padoca, na hora que você pede para fatiar o seu frios, né, ele coloca numa balança e te pergunta aí se está tudo ok. Mas aí, claro, estamos falando de presunto, 25 gramas a mais, 25 gramas a menos, não fazem a mínima diferença. Mas com ouro, prata ou cobre, aí a história é outra, jovem. Então, qualquer transação financeira lá na época tinha que ter uma balança no meio. E aí, a gente tem dois problemas. Um, que não é fácil depender da presença de uma balança sempre que você for comprar alguma coisa. E dois, fica fácil trapacear. Seja na ponta do comerciante, que pode fraudar a balança para dizer que o metal do cliente é menos pesado do que ele diz, seja na ponta do consumidor, que pode chegar com metais sujos, cheio de outros minérios ali que não valem nada, incrustados lá no meio, tá? Bom, o que fazer aí então, José? Como impedir os dois tipos de trapaça? Foi lá na Lídia, 600 anos antes de Cristo, uma cidade que ficava na atual Turquia. O governo de lá resolveu acabar com a confusão, fundindo metais preciosos na forma de pepitas, com peso e grau de pureza predeterminados, e imprimindo uma gravura em cada uma das peças, como se fosse um selo aí de autenticidade. Agora existe uma moeda corrente controlada pelo governo. Isso aumenta a confiança das pessoas na hora de fazer negócios e você também não precisa mais de uma balança para comprar ou vender. Ficou mais fácil e bom para todo mundo, mas isso aí gerou um outro problema. Quando esse dinheiro ia parar na mão de viajantes ou para navios de carregamentos de vinhos estrangeiros, por exemplo, essas moedas iam parar em outros países e ficavam por lá mesmo, já que ouro é ouro em qualquer lugar, né? Então, com menos dinheiro circulando dentro do país, as pessoas ficavam mais pobres. Quem tinha dívidas não conseguia mais pagar, deixava de comprar e, em resumo, ali a economia parava. E aí, o que o governo fazia? Ia lá e minerava mais ouro e mais prata, cunhava novas moedas e lançava um novo dinheiro na economia a ponto de tudo voltar ao normal. Mas quem garante que sempre vai haver uma mina de ouro de onde tirar mais ouro e prata, hein? Afinal, tudo isso aí é escasso. Agora, jovem, presta atenção que é aqui onde tudo começa a mudar e chega onde eu quero explicar para vocês que é de onde surgiu essa nota que está aí na sua carteira, né? Esse papelzinho que eu trouxe aqui para mostrar para vocês como exemplo. Se liga só. Foi lá em Atenas, então, jovem, que apontaram um rapaz conhecido como Solon, devido aí à sua inteligência fora do comum, para assumir o poder e tentar resolver esse problema aí, que sempre que faltava moeda, a população e a economia desandava. Então, Solon partiu da essência da ideia de que as pessoas acreditavam nas moedas cunhadas pelo governo, justamente porque o governo garantia que elas eram de ouro ou de prata puros, certo? Olha só o pulo do gato. Solon desprezou tudo isso. Se o povo confiava nas moedas cunhadas, elas não precisariam ser totalmente puras. O que o Estado dissesse que era dinheiro seria aceito como tal. Mas aí, como colocar mais dinheiro no mercado? Usando moedas falsas. Mais ou menos falsas, jovem, porque o Solon passou a misturar metais mais baratos na matéria-prima das moedas para ter como produzir mais dinheiro. Então, uma moeda de prata agora tinha só 73% do minério, e se estava cunhado ali que a moeda pesava 1 grama de prata, estava tudo certo. E claro que deu certo, e a prova que isso deu tão certo está aí na sua carteira, né? Está aqui justamente na nossa mão. Não tem nenhuma moeda de prata aí na sua carteira também, né? Nem de cobre, nem nada que vale alguma coisa por si só. O dinheiro ele é feito de papel sem valor e mesmo assim ele pode motivar você a trabalhar por tantas horas quanto necessário para você poder se manter. Somos iguais aos gregos do século 6 a.C. Acreditamos que o dinheiro vale o que está impresso nele, né? Uma nota de R$10 vale R$10 e uma nota de 50 vale 50. E se por algum motivo faltarem notas de 50 e as mineradoras de prata e os produtores de trigo estiverem para perder os seus clientes, o governo vai injetar mais notas de 50 no mercado antes que tudo regrida. Então, só para você ter uma ideia, em 1994 havia 10 bilhões de reais em notas e moedas circulando no Brasil. E em 2014 já estavam em 199 bilhões. Entre 1994 e 2011 os preços subiram em média 300%, 4 vezes mais, ou seja, o que custava R$100 passou a custar agora R$400.
A diferença entre o crescimento da quantidade de moedas em circulação e o aumento dos preços, na prática mostra o quanto a produção do país cresceu. Cada brasileiro de 2014 pode comprar mais coisas que em 1994, mesmo com tudo custando mais caro. Muito louco isso, né? Então você pode até estar se pensando, bom, nesse caso então, já que isso funciona, é só o governo imprimir mais dinheiro, que tudo tá certo, fica melhor para todo mundo e fica tudo bom, né? Mas não é tão simples assim, não é tão simples quanto parece, jovem. E aí a gente entraria num outro assunto chamado inflação, que com certeza seria um tema aí para um próximo vídeo e seria um assunto bem interessante também para eu trazer aqui para vocês. Beleza, jovem? Então, chegamos aqui onde eu queria trazer para vocês o conteúdo, né, explicando de onde que surgiu o dinheiro, o que motivou criar tudo isso, né, criar essas cédulas que você conhece, esse papel que a gente carrega na nossa carteira, né? E claro que aqui foi um breve resumo da história, porque tem muito mais coisas envolvidas ali que eu precisaria talvez de uma live ou um momento específico para compartilhar tudo o que aconteceu com vocês. Tá? Teve momentos ali, claro, antigamente, onde a galera depositava o seu ouro, né, com os banqueiros, e aí os banqueiros conseguiam fazer empréstimos desse ouro para outras pessoas em troca de juros, como eu comentei com vocês, e aí, claro, também ficar passando de ouro, com esse ouro, né, pela cidade, passando ali por tudo para carregar e trocar por comida, não era algo tão simples. Também tiveram a ideia de criar um papel que simbolizava ali o quanto que o cara tinha de ouro, né? Então ele depositava o ouro lá com os seus banqueiros e o banqueiro lá, os ourives como eram chamados, dava uma espécie de um ticket, né? Uma moeda aí que falava um papel descrito o quanto que ele tinha de ouro lá dentro, e aí ele simplesmente repassava também estes papéis na hora de fazer as compras e tudo ficava mais simples. Foi da onde também tiveram a ideia aí das cédulas, tá? Mas então, se você quiser conteúdos parecidos com esses, similares, conteúdos que te agreguem mais informações, se você gostou desse vídeo, eu te peço aqui então para você deixar o seu comentário, se você curtiu, se você quer mais temas como esse aqui, para você poder aprender mais, né? Deixa aí nos comentários, Leandro, curti, faz mais vídeos nessa pegada aí, ficou muito bom. Eu vou ter um imenso prazer em trazer mais conteúdo para vocês. E, novamente, conto com a sua colaboração aqui para a gente poder continuar crescendo aqui no nosso canal. Deixando o seu like aqui nesse vídeo, se inscrevendo no canal se você ainda não for inscrito, ativa o sino, jovem, das notificações para você receber o alerta aí dos próximos vídeos que a gente disponibilizar aqui no canal. E claro, me dá uma moral também lá no Instagram, é @lecubas, te espero por lá. Espero que vocês tenham curtido imensamente esse vídeo. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço para vocês. Sem mais, meu nome é Leandro Cubas, bora investir?